Doutor Rogério, é muito comum hoje as crianças terem problemas na escola. E um dos problemas da escola, principalmente após a pandemia, a gente observa que pode ser uma dificuldade dos pais de perceber se a criança pode ter um problema de audição. Existe o triagem neonatal, que é feito às vezes em várias maternidades, até o senhor pode comentar com a gente um pouco mais disso, é a triagem neonatal que inicia na maternidade. Então conte pra gente como é feito um diagnóstico de surdez em bebês, por exemplo, que às vezes a dificuldade dela interagir com a gente, né? Ou mesmo em crianças pequenas que estão indo mal na escolinha também. Perfeito, Paulo. Esse é um assunto muito importante, na verdade, a triagem auditiva neonatal, que é o termo genérico, existe até uma lei de 2010, para você ver a importância que é nós diagnosticarmos precocemente a surdez em uma criança pequena. E por que existe essa lei? Existe uma lei federal de 2010 que institui a TANU. TANU é triagem auditiva neonatal universal, em que deve ser feito o exame que se chama emissão otoacústica, ou emissões otoacústicas, né, que é o nome médico do exame da triagem neonatal, em todas as maternidades, em todas as crianças, nos dois primeiros dias de vida. E Em por que SUS e isso? particular e convênio também, né, Rogério? Exatamente, não importa se é SUS, se é particular, todas as maternidades, teoricamente, têm que fazer esse exame, né, as emissões otoacústicas, nos primeiros 2 dias. E por que isso? Porque a surdez, ela é um problema, uma deficiência, entre aspas, que muitas vezes ela é invisível, ela não aparece. Então, a criança não vai referir que não está ouvindo, um bebezinho quando nasce não vai referir, às vezes ele, por vibração óssea ou por vibração, ele consegue reagir a algum som E e passa confunde a família, né? totalmente, exatamente, confunde a família e passa totalmente despercebido. A criança às vezes fixa o olhar com a mãe, com o pai, por vibração escuta alguma coisa, vira a cabecinha, fixa o olhar e dá a impressão que está ouvindo. E como é que nós vamos saber se essa criança está ouvindo? A única maneira é fazendo um teste, que é essa triagem auditiva neonatal, que é um exame de triagem, ele não vai dar nível de perda de audição. Ele só vai dizer se a criança está escutando bem, se a cóclea está funcionando, ou se a cóclea, que é o nosso órgão sensorial, o órgão que capta o som e manda para o nervo auditivo, que leva o som até o cérebro. Então, esse exame é um exame de triagem, vai mostrar se a cóclea está funcionando ou se não está, e se não estiver, se tiver com algum problema, obviamente, aí tem que seguir na investigação, repetir o exame dali a 15 a 30 dias e depois seguir toda a investigação para que não se passe o período áureo de tratamento da surdez, que é justamente no começo. Então, isso foi uma conquista, essa lei federal, porque só existia a obrigatoriedade, por exemplo, do teste do pezinho, né, para detectar outras doenças, hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, né, esses nomes médicos difíceis todos aí, porque são doenças graves que têm que ser tratadas precocemente. E a surdez é muito mais frequente, e o teste não era obrigatório. Então, foi muito feliz essa lei que tornou essa obrigatoriedade para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce da surdez e, com isso, fazer o tratamento precoce, que tem um resultado muito melhor. Vamos imaginar assim, então. Então, a mamãe está na maternidade, nos primeiros 2 dias, provavelmente ela vai fazer na maternidade mesmo, né, ali. E vamos imaginar 2 cenários para a gente poder ajudar as pessoas. Deu positivo, quer dizer que a criança escuta, ela não vai ter problema de audição? Vamos primeiro aspecto. Perfeitamente. Então, se a criança não tiver fator de risco nenhum, porque não é o problema só na cóclea, existem outros problemas de toda a via auditiva. Se a criança não tiver fator de risco nenhum, histórico de surdez genética na família, não ficou em UTI, não nasceu prematura, não teve icterícia, que é aquele amarelão no corpo, não usou antibióticos ao nascimento, a mãe não teve nenhuma doença Infecções, né? na gestação, infecções como rubéola, dentre ou Toxoplasmose. toxoplasmose, sífilis, dentre outras, normalmente a emissão autoacústica dando positiva, dando normal ao nascimento, ela é diagnóstica de que a orelha está funcionando, de que o ouvido está funcionando e não precisa de nenhum outro teste. Daí não precisaria repetir daqui a algum tempo também, não. Não, daí não Tá, tem necessidade, daí perfeito. é só acompanhamento da criança e das Tá. respostas normais que a criança vai dando. Daí, Obviamente, se houver alguma suspeita de isso. que não está ouvindo, Tá. obviamente tem que ser levado no otorrino, independente da idade, para que seja repetido o exame e sejam feitos outros conforme a necessidade.
Dando negativo, ou seja, ausente, não tendo a percepção, a criança está considerada como surda agora ou pode ter algumas outras situações que às vezes pode estar no ouvidinho dela, cerinha, líquido amniótico, o que pode ser e a família fica preocupada nesse momento de, puxa, tem uma Perfeito. criança que infelizmente nasceu surda. Perfeito. Isso é uma situação, claro, que é angustiante. E quando a emissão autoacústica, essa triagem neonatal, dá negativa, absolutamente não é diagnóstico nenhum de surdez, de jeito nenhum. Claro que os pais ficam, né, assustados, acende uma luzinha amarela. Geralmente a gente repete o exame em 15 a 30 dias. O E mesmo exame. a causa mais comum de dar negativa é o que você exatamente muito bem falou, a presença de líquido amniótico no conduto auditivo, que daí o exame é uma sonda que é colocada no ouvido, que vai emitir um som, e esse som não vai passar porque o canal está cheio. Ou líquido amniótico, ou sangue, algo nesse sentido. E Então, não por dói isso na que se criança, né? repete o exame. E não dói, né? O exame. Absolutamente nada. Um exame totalmente indolor, faz com a criança dormindo. É uma sonda pequenininha, conectada a um aparelhinho que vai emitir um som, um bip, e vai medir o potencial que a cóclea gerou. Esse segundo exame, em 15 dias, que comentou, é feito na maternidade mesmo? É feito com o pediatra? É feito já com o otorrino? Sim, normalmente, quando o primeiro exame, esse primeiro exame, geralmente é feito na maternidade. Se não for feito na maternidade, às vezes pode acontecer, da criança nasceu, naquele dia a fonoaudióloga não estava doente, estava com Era Natal? Covid, alguma situação, exatamente, não é uma... Né? Se por acaso não fizer nos 2 primeiros dias, assim que sair da maternidade, é interessante que o pediatra faça a solicitação, e se a criança fizer com 3, 4, com 5 dias, também não tem gravidade nenhuma, mas que faça nos primeiros dias. Mas vamos dizer que fez nos primeiros 2 dias e deu negativo, a própria fonoaudióloga, na hora que ela fizer o exame, ela vai sugerir que leve a criança para o pediatra, ou melhor ainda, diretamente para o otorrino, para o otorrino examinar o canal, ver se tem alguma coisa para limpar, alguma sujeira, líquido amniótico para limpar, e aí o otorrino ou o pediatra solicitam a repetição do exame. E segundo exame dando positivo, a gente faz o que daí? Segundo exame dando positivo, a orelhinha normal e sem fator de risco, esses todos que eu citei, aí é só acompanhamento e segue o barco. E se deu negativo, ausente, ou tem fator de risco, qual seria a próxima conduta? Perfeito. Aí, se deu negativo esse segundo exame, repetiu e novamente deu negativo, ou se tiver algum desses fatores de risco, aí tem que ser feito um exame mais específico e mais aprofundado, que se chama BERA ou PEAT, que aí é outro exame. Aí já não é um exame mais de triagem. O BERA é um exame que vai avaliar toda a via auditiva, como se fosse o som, ele quando entra nos nossos ouvidos, faz vibrar o nosso tímpano, os ossinhos do ouvido, o martelo, a bigorna, o estribo. Depois ele entra na cóclea, que é o caracol. Como nós temos a retina no olho, nós temos a cóclea no ouvido. Essa cóclea vai transformar o som em energia elétrica e vai mandar para o nervo auditivo. Do nervo auditivo, o som vai percorrer várias estações. É como se fosse um trem, como se o som fosse um trem e várias estações de trem. Esse som vai passando até chegar no nosso cérebro, que é onde o som vai ser decodificado. Então, esse BERA, que chama-se, é uma sigla em inglês, em português é o PEAT, Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. Já é um exame que vai avaliar todas as extrações do trenzinho. Então, o trem vai passando pela cóclea, pelo nervo coclear, aí várias estruturas anatômicas no tronco encefálico, até chegar no cérebro. E o BERA vai fazer como um eletrocardiograma, igualzinho aquelas ondinhas de um eletrocardiograma. O BERA faz a ondinha 1, 3, 5, que são esses pontos, essas estações onde o trem, que é o som, vai passando. E aí vai se medir a distância entre essas ondas para ver se o som está indo pelo tempo correto e pelo lugar correto. E aí, com isso, vai se conseguir ver se o som está chegando no tempo certo no cérebro. Então, esse exame é muito mais completo do que só a emissão autoacústica, e esse exame ele tem a particularidade que você consegue ver o nível da audição. Chama-se limiar auditivo. Então, a emissão autoacústica, o teste da orelhinha, é positivo ou negativo. O BERA já não. O BERA vai conseguir dizer que existe um atraso da onda tal, fazendo com que a criança escute em 40 decibéis, 50, 60 ou nada, 90.
Então, aí você consegue dizer mais ou menos aonde está o problema de toda a via auditiva, mas mais importante, consegue ver o grau da perda de audição. Se é uma perda leve, moderada, severa ou profunda. Se é de um ou dois ouvidos também, né? Perfeitamente. Se é de um ou dos dois lados, e isso, claro, vai ser importante para fazer. E também é um exame que não dói também, né? Absolutamente não. É um exame que demora mais. Esse a criança tem que estar dormindo para fazer. São colocados eletrodos, né, na testa, atrás do ouvido, embaixo do ouvido, e uma sonda dentro da orelha. E essa sonda vai emitir o som e os eletrodos vão captar as ondas todas geradas pela via auditiva. Então é um exame mais complexo, mas que ao mesmo tempo é um exame simples, é feito com a criança dormindo. Geralmente em bebê pequeno não precisa de sedação, o sono é o sono natural vai da com, criança. Vai com fominha, vai de mamar, aquele soninho depois do mamar é absolutamente suficiente. É o melhor sedativo para bebê. Exatamente, para adulto e para criança, né? O exame pós-prandial dá um soninho. Uns 20 minutos, se não tem contraste, não tem dor, não tem injeção, e é um exame muito confiável. E esses exames também fazem pelo SUS? Sem dúvida, com certeza. Se tiver dificuldade às vezes, sem encaminhamento, tal, até que idade mais ou menos deve ser feito esses exames? Então, o ideal é que essa criança esteja com um diagnóstico já até os 3 meses. 3 meses. 3 meses que ela já esteja com o diagnóstico da surdez, se tem surdez e que grau de surdez que é, para já começar o estímulo, eventualmente o uso de aparelho auditivo ou outro tratamento, se for o caso. Então, o ideal é que não é uma urgência, mas também não pode se demorar tanto para aproveitar esse período precoce, que é onde a criança vai responder melhor ao estímulo cerebral.